Você já se perguntou por quê, mesmo sabendo o que precisa fazer, sua vida parece continuar igual? Porque você lê, estuda, assiste palestras, entende os conceitos, mas nada realmente muda? A verdade é que o que mantém você preso não é a falta de conhecimento, é o padrão interno que você continua alimentando, mesmo sem perceber. A mente humana tem uma tendência natural de voltar para o que é familiar, mesmo quando o familiar dói. E é por isso que a maioria das pessoas passa anos repetindo os mesmos ciclos, esperando resultados diferentes, acreditando que basta mais força de vontade, quando na realidade o que falta é consciência. A mudança verdadeira não começa quando você decide tentar outra vez. Ela começa quando você percebe o que está realmente te segurando. E na maioria das vezes, o que te segura não é o mundo lá fora. É a voz dentro de você que repete: eu não consigo, isso é difícil demais, não é para mim. Essa voz não é a verdade, é apenas um reflexo de quem você acreditou ser por muito tempo. Enquanto você continuar se identificando com essa versão limitada de si mesmo, nenhum método, livro ou técnica vai funcionar. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, o motor grita, o barulho aumenta, mas o carro não sai do lugar. A mente é uma máquina poderosa, mas ela opera por padrões, não por desejos. É por isso que querer mudar não basta. Você pode sonhar com uma nova vida, visualizar sucesso, repetir afirmações, mas se internamente continua vibrando na frequência da dúvida, do medo e da culpa, o resultado será sempre o mesmo. O universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você é, ao que você sente e acredita. Essa é a razão pela qual tantas pessoas trabalham duro e ainda assim não saem do lugar. Elas agem em contradição com aquilo que pensam e sentem. E enquanto a mente consciente diz, eu quero, a mente subconsciente sussurra, mas eu não posso. É nesse ponto que mora a virada. Quando você entende que sua vida externa é apenas um reflexo do que acontece dentro de você, algo muda. Você para de culpar o tempo, as pessoas, a sorte, o governo, o passado e começa a assumir o comando. É um choque no início, porque é muito mais fácil acreditar que as circunstâncias são o problema. Mas quando você percebe que o verdadeiro campo de batalha está na sua própria mente, o jogo muda. A cada pensamento de dúvida que você deixa passar, a cada vez que se diminui ou adia algo importante, você reforça a identidade antiga. Por outro lado, cada vez que decide agir mesmo com medo, afirmar o que quer mesmo sem ver resultados imediatos, você começa a quebrar o padrão. A verdade é que a maioria das pessoas não está lutando contra o mundo, está lutando contra elas mesmas. Elas querem prosperar, mas acreditam que não merecem. Querem amar, mas carregam medo de rejeição. Querem liberdade, mas não se sentem capazes de decidir. É como se houvesse duas forças dentro de cada um, uma empurrando para frente e outra puxando de volta. E enquanto essa divisão existir, não há progresso real, porque o universo responde à coerência, e não há nada mais poderoso do que uma mente e um coração alinhados com o mesmo propósito. Quando o que você pensa, sente e faz caminham na mesma direção, tudo começa a fluir. Mas quando um desses elementos entra em conflito, a energia se dispersa. Você até tenta agir, mas o impulso se dissolve. Você até acredita por um instante, mas logo duvida. E é nesse vai e vem que os sonhos morrem silenciosamente. A mudança que você busca não virá de fora. Ela começa quando você decide parar de sabotar o próprio caminho. Quando começa a observar seus pensamentos com consciência e diz a si mesmo, chega, eu não vou mais repetir o que me destrói. Nesse momento, o universo inteiro começa a responder. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo ao redor muda também. Tudo começa com um simples passo: observar. A mente é como um espelho, reflete o que você coloca diante dela. Se você alimenta pensamentos de escassez, ela mostra falta. Se alimenta pensamentos de abundância, ela mostra possibilidades. O problema é que a maioria das pessoas observa a vida, mas não observa os próprios pensamentos. Elas vivem no modo automático, reagindo, repetindo padrões, acreditando que tudo é o que é, só que nada é fixo. A realidade
realidade é moldável e o molde está na sua vibração. Cada emoção que você sente é uma mensagem para o universo sobre o que você está pronto para receber. E como Bob Proctor ensina, você não atrai o que quer, atrai o que é. Por isso, se quer transformar sua vida, comece treinando sua mente para ver o que deseja e não o que teme. Pare de reafirmar o que deu errado e comece a vibrar na direção do que quer que dê certo. Isso não é negação da realidade, é criação consciente. Feche os olhos e imagine como seria se você já vivesse a mudança que tanto espera. Sinta o alívio, a gratidão, a segurança. Segure essa sensação dentro de você até ela se tornar familiar, porque é aí que a mágica acontece. Quando o novo deixa de ser estranho e passa a ser natural. A partir daí, tudo ao redor começa a se reorganizar para refletir o novo padrão interno que você escolheu. Talvez você tenha ouvido muitas vezes que pensar positivo é bobagem, mas o verdadeiro poder não está em frases bonitas, está em vibração coerente. Pensar positivo é inútil se no fundo você continua se sentindo pequeno. A transformação vem quando o pensamento e o sentimento dizem a mesma coisa. Quando você afirma eu consigo e sente que é verdade. Quando diz eu mereço e o corpo acredita. Essa é a diferença entre desejar e manifestar. E esse alinhamento é construído aos poucos, com prática diária. Todos os dias ao acordar, antes mesmo de tocar no celular, respire fundo e escolha um pensamento que te eleve. Pode ser simples, algo como hoje eu crio o meu dia com propósito. Essa pequena escolha muda, coloca você no papel de criador e não de vítima. É assim que a vida começa a te responder. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a aparecer. As conversas mudam, as pessoas certas surgem, os caminhos se abrem e não é sorte, é sintonia. Você deixa de ser alguém que espera e passa a ser alguém que atrai. O universo não distingue entre grandes e pequenas coisas. Ele apenas responde à energia que você emite. Por isso, quando você muda a forma como pensa e sente, todo um campo ao seu redor se reorganiza. As portas que estavam fechadas se destrancam e as respostas que pareciam distantes chegam de forma inesperada. É nesse ponto que muitos desistem, justamente quando o universo começa a reorganizar tudo. A vida testa sua nova vibração não para te punir, mas para consolidar o que você diz querer. Você pede abundância e o universo te mostra escassez, só para ver se você mantém a fé. Pede amor e aparecem desafios para ver se você realmente aprendeu a se amar. Primeiro, é assim que o novo se firma, sendo provado. Não é má sorte, é lapidação. O universo remove o que não combina mais com o que você está se tornando. E sim, isso pode doer. Às vezes, parece que tudo está desmoronando, mas na verdade, é o velho sendo empurrado para fora para dar espaço ao que você pediu. Se você entender isso, vai parar de lutar contra o processo e começar a confiar nele. A confiança é o cimento que sustenta qualquer transformação. Não é sobre ver resultados imediatos. É sobre acreditar mesmo quando nada parece fazer sentido. É continuar se movendo mesmo na incerteza. E é nesse movimento silencioso que a mágica acontece. Porque enquanto você duvida, nada flui. Mas quando confia, o universo trabalha em silêncio. Ele começa a alinhar as pessoas, as circunstâncias, as ideias. De repente, algo que parecia impossível começa a se encaixar naturalmente. É por isso que Bob Proctor dizia que fé é a habilidade de ver o invisível e acreditar no intangível. A confiança é a ponte entre o que você deseja e o que você manifesta. Quando ela é firme, nada pode derrubar o que está sendo construído dentro de você. A fé, por si só, é poderosa, mas quando se transforma em ação, torna-se invencível. Não basta apenas acreditar, é preciso agir como quem já sabe que vai vencer. Isso não significa forçar as coisas, e sim mover-se com propósito. Cada pequena atitude é uma semente. A forma como você fala, como reage, como decide, tudo comunica ao universo o que você realmente acredita sobre si mesmo. Quando você começa
começa a agir como alguém que confia no próprio poder, a vida responde. E de repente, o impossível começa a parecer natural. As soluções aparecem, as ideias fluem, o corpo sente leveza. Isso é o fluxo. E ele só acontece quando a fé se torna comportamento. Mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. O universo não responde à pressa, responde à coerência. Se você planta hoje e amanhã arranca a semente para ver se já brotou, está interrompendo o processo. O crescimento precisa de tempo e consistência. Bob costumava dizer que persistência é o que separa os vencedores de quem desiste antes do milagre. E é verdade, porque persistir não é teimosia, é convicção, é o ato de continuar alinhado à visão, mesmo quando nada parece mudar. Quando você compreende isso, o medo perde força. Você passa a confiar que tudo o que está acontecendo, até os silêncios, os atrasos, os nãos, faz parte da engrenagem da sua evolução. É nesse instante, quando você finalmente para de correr atrás das coisas e começa a se alinhar com o que é, que a verdadeira transformação acontece. Porque o milagre nunca esteve fora, ele sempre foi você. O problema é que a maioria das pessoas vive pedindo sinais, esperando respostas, sem perceber que o maior sinal é a própria consciência desperta. Quando você muda o estado interno, tudo ao redor muda por reflexo. Não é coincidência, é correspondência. O universo reflete quem você é, não o que você finge ser. E, quando a sua vibração se eleva, você deixa de mendigar energia e começa a atrair naturalmente. As pessoas notam, as portas se abrem e o que parecia distante começa a chegar com leveza. Não é sorte, é alinhamento. Esse é o ponto em que a mente para de lutar e o coração assume o comando. Quando isso acontece, a clareza chega. Você entende por que passou por cada desafio, por que certas pessoas se afastaram e por que nada deu certo antes. Tudo tinha um propósito: te preparar para o momento em que você despertaria para o seu próprio poder. E agora, com essa nova consciência, você percebe que não precisa mais controlar o tempo das coisas, apenas se manter presente. O fluxo da vida é sábio, ele não erra. O que é seu não se perde, apenas espera o seu amadurecimento vibracional para se manifestar. A vida começa a fluir de forma tão precisa que parece mágica, mas é apenas o resultado de estar finalmente em sintonia com o que é verdadeiro. Quando você confia no processo, deixa de insistir que te diminui e passa a escolher o que te expande. E essa escolha, repetida todos os dias, muda tudo. O universo não te julga, ele apenas responde. Se você vibra em escassez, ele devolve falta. Se vibra em fé, ele devolve possibilidades. Tudo é correspondência vibracional. É por isso que quando você eleva a própria frequência, até o silêncio começa a falar. Pequenos sinais surgem, um encontro inesperado, uma frase que toca, uma ideia que nasce do nada. Nada é acaso, tudo é resposta. E é nesse ponto que muitos percebem o que Bob sempre dizia: a mente é o maior presente que Deus te deu e o uso dela é o maior presente que você pode devolver. A mente, quando alinhada à verdade, se torna um canal direto entre o desejo e a manifestação. É ela que cria o caminho onde antes parecia haver apenas obstáculos. E quando o coração e a mente andam juntos, nada pode te parar. É o instante em que você deixa de ser um espectador da própria vida e assume o papel de criador consciente. Esse é o verdadeiro despertar. Não aquele que muda o mundo ao seu redor de repente, mas aquele que muda a forma como você o enxerga para sempre. Tudo o que você viveu até aqui te trouxe exatamente até este ponto. O ponto de recomeçar com consciência. O universo não está contra você. Ele apenas esperava que você lembrasse quem é. E agora que você despertou, o jogo muda. As circunstâncias ainda podem tentar te testar, mas a diferença é que você já sabe que tudo é temporário. A dúvida passa, a escassez passa, o medo passa, mas o poder que vive dentro de você, esse não vai embora nunca mais. É a chama que reacende todas as vezes que você
você escolhe acreditar, mesmo sem ver, porque fé não é esperar o momento certo. Fé é criar o momento certo dentro de si. Então, respire fundo, pare de duvidar do seu valor. O que você busca também está te buscando. Confie no processo, mantenha o coração aberto e a mente em paz. O universo não te abandonou. Ele apenas estava esperando o seu sim. O sim para a mudança, o sim para a fé, o sim para o propósito. Quando você diz esse sim, tudo começa a se mover. E a partir daí, a vida não é mais uma sequência de acasos. É uma conversa constante entre você e Deus, onde cada passo se torna uma resposta.